Olá a todos. É, Hoje vamos dar sequência àquele problema que nós vimos da vez passada, né? Da batalha dos métodos entre o Schmoller, né? O alemão mais historicista, indutivo, e o Karl Menger, né? O pai fundador da escola austríaca aí, lá nos anos de 1880, né? O debate deles foi nessa época, como a gente falou da última vez, mas o assunto, né, a questão que a gente está chamando aqui de especificidade histórica das ciências sociais, em particular a economia, que é o nosso objetivo, nosso objeto aqui, né? O assunto era já quente lá desde os, vamos colocar assim, nos anos no comecinho do século XIX, né, no debate entre Malthus e Ricardo, etc., que tinha a ver, na verdade, com o estatuto aí da universalidade daquelas leis que a gente chama de econômicas, né? Isso aí ganha uma crítica pesada aí com Marx, como vocês viram em PEC 2, e aqui o que a gente está fazendo é mostrar como as pessoas, né, os economistas, ou na época talvez seja melhor colocar pensadores econômicos ou cientistas sociais, estavam lidando com esse problema, né? Então a gente explicou o que foi, em essência, qual era a essência da divergência entre o Menger de um lado e o Schmoller do outro. A gente fez isso. E hoje eu estou gravando esse videozinho aqui, também vai ser um vídeo curto, para a gente falar, como a gente está assumindo desde o começo, que o ambiente histórico-cultural tem uma influência no tipo de ideia que surge, né? Nos contextos específicos, né? Isso a gente viu tanto no texto lá dos professores da UFMG, quanto no texto do Inácio Rangel, e também, por fim, o texto do professor Antônio Maria da Silveira, que foi o último que a gente comentou, antes da Batalha dos Métodos, né? Penúltimo, portanto. Então, se a gente assume essa importância do contexto cultural, histórico, né, para entender como estão surgindo as teorias econômicas, nada mais justo, imagino eu, que a gente fale um pouco do aspecto dos contextos político, social, cultural e econômico, que estavam vigorando na Europa aí por volta mais ou menos de 1870, nas últimas 3 décadas do século XIX, vamos colocar assim, que fez com que a gente tivesse esse embate entre o Menger e o Schmoller, que a gente viu da vez passada, e que deu origem aí, o Menger somado ao Jevons na Inglaterra e ao Walras na França, na teoria marginalista do valor, que substitui a teoria que vigorava até mais ou menos essa época, até mais ou menos 1870, a teoria do valor trabalho em economia, né? Então, assumindo que esse contexto é importante, a gente vai falar, portanto, um pouco desse contexto, tanto do contexto político, quanto social, quanto cultural e econômico, para entender o que esses autores estavam querendo dizer nos livros deles, né? Se a gente toma as ideias deles, imagina que aquilo ali é como se fosse uma pré-formação do Varian, apenas, a gente acaba esquecendo que o tipo de ideia e o tipo de teoria que estava sendo desenvolvida na época era uma resposta a situações concretas, situações histórico-culturais concretas que estavam vigorando naquele lugar específico, naquela época específica, qual seja a Europa, finalzinho, 3 últimas décadas do século XIX. Né? Então é isso que a gente vai falar um pouco. Percebam que aqui a gente está indo, na verdade, além do contexto nacional, como estava no texto, por exemplo, dos professores lá da FMG, né? Que é as nações e estilos de economia política. Aqui a gente está tratando de um contexto, a gente está indo além um pouco das nações. Vocês lembram que naquele texto específico a gente falou do contexto francês versus o contexto inglês. A gente falou do contexto alemão versus o contexto austríaco, quando falou da Batalha dos Métodos. Falamos com o Inácio Rangel do contexto brasileiro, né? Eu deixei inclusive um texto para vocês darem uma lida, caso tenham interesse, não evidentemente obrigatório, sobre a absorção da tradição de pensamento liberal no Brasil.
que é para a gente entender como que as ideias liberais vigoram numa sociedade que o Inácio Rangel está sugerindo chamar de caracterizada por uma dualidade básica, né? Mas isso já viu no outro vídeo, não vamos tratar desse. Nesse a gente vai falar especificamente desses fatores que vão além um pouco das nações, mas ficam no mesmo continente, na verdade na parte do continente, a parte ocidental da Europa, né, nessa mesma época. Né? Então a gente vai afunilar a época, não vai fazer como no texto lá, os estilos de economia política, né, quando a gente faz um grande mapa aí que vai desde o século XVII até o século XX, né? Aqui a gente foca muito mais especificamente do ponto de vista temporal nas décadas de 70, 80 e 90 do século XIX. Ao mesmo tempo, a gente afunila temporalmente, a gente estende um pouco espacialmente. A gente vai além das nações específicas para lidar com o contexto da Europa Ocidental. Né? Aí, digamos, os países mais importantes, vamos colocar aí Alemanha, Itália, França, Inglaterra, né? Além dos países ali menorzinhos também. Né? Mas esses são os grandes países porque tem, dentro do tamanho da Europa, uma área relativamente grande para a Europa e uma população grande também. Né? Então, vamos começar a falar, portanto, dos fatores políticos. Aí a gente pode colocar 4 fatores, né, que marcam a trajetória da Europa no final do século XIX do ponto de vista político. Esses fatores são, a unificação alemã, que se dá em 1871, no comecinho de 1871, e a unificação italiana, né, que se dá aí nos anos 60, mas que se consolida mesmo nos anos 70, onde todos os estados, né, italianos ficam unidos. Né? Isso aí é importante por quê, do ponto de vista político? Né? Porque duas grandes potências vão surgir na Europa para se contrapor àquelas duas que até aquele momento eram as mais desenvolvidas, quais sejam a própria Grã-Bretanha, né? E embaixo a Inglaterra, né? Mais o Reino Unido, vamos colocar, né? Um pouquinho embaixo, né? Os Países Baixos e a França, né? Aquela região ali que vai do Reino Unido, Países Baixos e França, é a mais, até esse momento, 1870, aqui mais se desenvolve do ponto de vista econômico. Né? A partir da unificação política da Alemanha e Itália, a gente vai ter aí a expansão dos mercados nesses países também. Né? Ou a necessidade de você buscar mercados para uma economia que cresce. Isso aí a gente sabe lá desde do círculo virtuoso, do sistema de liberdade natural do Smith, né? Quando a gente precisa de mais... Quando a divisão do trabalho gera mais excedente, que pode gerar mais investimento, que gera mais emprego, pode gerar aumento dos salários e gera mais mercado. Esse mercado aí é um fator central para você poder aumentar a divisão do trabalho e, portanto, o que o Smith chamava de opulência das nações, né? A riqueza das nações, como a gente chama hoje. Então, dessa forma, a gente vai ter 2 países que vão começar a se desenvolver de uma forma muito mais acelerada a partir do final do século XIX. Né? E, dessa forma, a configuração de forças políticas na Europa vai mudar. Né? Então isso é um fator importante. O segundo fator importante é o aumento dos nacionalismos na Europa, né? Que vem junto com essa necessidade de você conquistar mercados, tanto externos, aí a gente tem o avanço que a gente pode chamar de colonialismo do século XIX, né? O neocolonialismo, vamos chamar assim, e a ideia de que para você ir além dos Estados europeus, a gente tem o desenvolvimento dos nacionalismos, né? Quer dizer, a criação das identidades nacionais. Como a gente vai ter um livro interessante do Benedict Anderson, né? Chamado Comunidades Imaginadas, tem a tradução em português, caso alguém esteja interessado, serve para a gente entender como se formam a partir daí, dessa época, mais especificamente, mas desde o começo do século XIX, na verdade, né? Mas a partir da Revolução Francesa e do desenvolvimento que a gente tem da formação da França moderna com Napoleão, a gente vai ter a ideia de formar a identidade nacional que visa, na verdade, substituir a antiga identidade que a gente tinha como uma cultura cristã, né? Que permeava aí todos os países da Europa. Né? Então, a partir de agora na verdade, desde o século XVII, a gente está tendo com a grande divisão de seitas, né, de protestantes de diversos tipos, a gente não vai ter mais essa ideia
de que somos todos uma grande continente cristão. Nós vamos ter várias nações específicas que têm tradições específicas, né? No livro do Benedict Anderson, ele explica como as tradições vão sendo construídas com a ideia da gente formar colocar um mito fundador nacional, né? O mito inglês, o mito francês, e aí também o mito alemão e o mito italiano, né? Então, os nacionalismos aumentam, e com esses nacionalismos, a gente já aponta aí para a primeira questão que a gente já falou, da especificidade histórica das ciências sociais e ciências econômicas que vão se desenvolvendo em cada país, por um lado, e por outro, o aumento da tensão internacional entre essas nações com relação à conquista de mercados externos e ao aumento da participação no comércio internacional, né? Então a gente vai ter problemas aí também advindos do fato da gente ter aumentado o nacionalismo, e isso aí vai, de alguma maneira, nos dar uma diretriz que vai ser apropriada pelos movimentos fascistas e nazistas já no século XX, né? Então, quer dizer, eu não estou fazendo aqui uma linha de causalidade, né? Não estou dizendo que pensar a nação significa chegar ao fascismo. Eu estou dizendo que pensar a nação e essa ideia de nacionalidade é cooptado por esses movimentos fascistas e nazistas, tá? Não estou fazendo uma relação, portanto, necessária de uma coisa com outra. O terceiro ponto que a gente pode dizer são as revoltas socialistas, né, que vinham daí desde o século, na verdade, desde o começo do século XIX, né, e que vão ter um ponto, mais uma área sensível com a Comuna de Paris, em 1871. Né? Isso é um ponto importante a gente se colocar, porque os socialistas, a partir da publicação do Capital, em 1867, e aí, depois com a Comuna de Paris e o espalhamento das ideias do Marx em outros países, vai gerar a ideia de que os socialistas são uma força com a qual nós devemos nos haver na administração política das sociedades modernas, né? Então, terceira questão é a ascensão dos movimentos socialistas, e isso aí está associado de alguma forma ao quarto fator importante do ponto de vista político, que é o aumento do capacidade de voto, né? Isso começou na Inglaterra com a Reform Bill de 1832, mas ela vai sendo modificada para absorver cada vez mais pobres, né? Então, em 1867 você tem uma outra Reform Bill, em 84 você tem ainda outra, e no século XX você vai ter as mulheres entrando, né? Então a gente vai aumentando a possibilidade do voto, né? Então o que a gente chama aí, o que o Marx estava chamando de classe trabalhadora, passa a ser um ator político importante, porque tem a capacidade de mobilizar o voto de muitos trabalhadores, né? Então, o final do século XIX é o momento em que os socialistas ganham esse estatuto de ser não apenas científicos, com a obra do Marx, mas ganham também a possibilidade de atuar politicamente com o direito a voto e o direito a montar partidos que vai sendo consolidado aí no final do século XIX também. Vamos lembrar que muitos desses movimentos antes do começo do século eram considerados ilegais e eram derrotados com base nas armas mesmo, né? Vamos lembrar que a Comuna de 1871 também foi destruída pelas armas em Paris. Tá? Então, do ponto de vista político, são esses fatores. Do ponto de vista social, a gente pode colocar aí o grande problema da questão social, que tem a ver justamente com o aumento da desigualdade com o nível de vida dos trabalhadores modernos na Europa. Né? A questão social surge lá desde os anos 20, né, 1820, mas ela explode, digamos, no evento que a gente chamou de Primavera dos Povos, em 1848, né, quando uma série de revoltas vai varrer a Europa, né, e aí Marx e Engels, não por acaso, nesse mesmo ano publicam o Manifesto Comunista, né, porque eles estavam ali na crista da onda do que estava acontecendo, dessas revoltas todas. Né. Essa movimentação toda, né, ela é derrotada em 1848, ela fica em banho-maria, mas o Marx está o tempo todo estudando tanto o porquê dessa derrota como reiniciar a batalha para uma vitória possível. Né? E aí no final do século XIX, nos últimos 3 décadas, a gente tem uma ala, digamos, dos movimentos socialistas que lidam com a questão de um ponto de vista reformista, né? Ou seja, com a ideia de que não é fazendo revolução que a gente vai chegar
a uma sociedade melhor, mas simplesmente com reformas lentas, vamos só usar essa frase aqui, lentas e graduais, que vão melhorando através do voto a vida das pessoas. Aí você tem sociedades que vão pensar e vão unir membros que vão pensar e organizar essas melhoras, essas reformas sociais, né? E aí, na Alemanha, a gente tem a famosa Verein für Sozialpolitik, né? Quer dizer, a Associação de Política Social. O Schmoller, que é da Batalha dos Métodos, é um dos fundadores, né, dessa associação. E na Inglaterra a gente vai ter a Sociedade Fabiana, que surge mais ou menos na mesma época, em 1884, do casal Webb, né? E esse casal funda aquela que hoje é uma das mais importantes escolas de economia do mundo, a London School of Economics and Political Science. Então, a partir desses movimentos, a gente tem essa ideia do reformismo de um lado e os revolucionários que vão se associar a Marx. Só para a gente lembrar, os revolucionários vão achar que a ideia de reforma é limitada, claro, fazer reformas que melhorem a vida dos trabalhadores, tais como o aumento da proteção da saúde deles, ou fazer, digamos, como o Bismarck estava fazendo na Alemanha nessa mesma época, né? Você dá uma primeira sementinha do estado de bem-estar social, né? Aí você dá uma espécie de seguro-desemprego, ou um auxílio-doença, ou auxílio para pessoas que tiveram acidente de trabalho, né? Todas essas pequenas movimentações que vão acontecer na Alemanha, com o Bismarck, nessa época especificamente, visam se contrapor justamente à ideia de revolução, né? A ideia de que a gente tinha que destruir o sistema como um todo e que não adianta apostar apenas em reformas, porque as reformas são essencialmente limitadas, porque o próprio Estado é um Estado burguês, né? Isso na visão dos marxistas. E sendo um Estado burguês, ele é essencialmente limitado em sua capacidade de melhorar a vida daqueles que mais necessitam, né? Então a gente tem essa grande divisão a partir dos anos 70 de como resolver a questão social. Por reformas ou por revolução. Isso vai estar presente nas discussões dos nossos três autores e a gente vai falar um pouco disso. Tá? Do ponto de vista cultural, a gente também teve vários debates interessantes e para a gente, do ponto de vista da economia, é interessante porque o pensamento econômico vai se cindir nesse momento aí, como a gente já mencionou, da teoria do valor-trabalho para a teoria do valor-utilidade. Agora, essa mudança, né, ela está inserida dentro de um debate, né, que vai acontecer nas últimas décadas do século XIX, que tem a ver com o estatuto da própria ciência, né? A gente tem um debate ocorrido principalmente na França, que se chama o debate sobre a bancarrota, né, a falência da ciência, né? Quer dizer, dentro do público você começa a desconfiar que aquilo que os cientistas estão fazendo não nos vai levar, os resultados que eles chegam não são resultados que nos levam à verdade. E nesse caso, a verdade, digamos, no sentido forte do termo, né? Não chegam a um fundamento que busque a essência dos fenômenos e que consiga achar a verdade sobre esses fundamentos e sobre esses fenômenos. Esse debate aí a gente pode inserir, se quiser, o pensamento econômico. Nesse momento, a teoria do valor-trabalho entra em crise junto com as ciências, né? Embora no começo dos anos 70 a teoria do valor da utilidade marginal seja vista com receio, com uma certa relutância aí pelo establishment da economia, né? Muito representada aí na Inglaterra por John Stuart Mill, né? E aí você vai dar chega para lá e só nos anos 90, em 1890, que a ideia de utilidade marginal com os princípios do Marshall vai ser consolidada aí na Inglaterra, né? Então você leva aí um período de mais ou menos uns 20 anos, lenta consolidação dessa teoria nova, né? Então, do ponto de vista cultural, você tem esses debates acontecem justo porque você está inventando, os matemáticos, físicos, estão inventando conceitos e estão descobrindo coisas sobre a realidade que não são simples da gente entender, né? Eu estou falando aqui, né, do Ludwig Boltzmann, falando da mecânica estatística e falando da termodinâmica. Eu estou falando do Einstein, que no comecinho do século XX vai propor para a gente uma teoria estranha da relatividade, né, onde uma teoria onde espaço e tempo formam um todo só. Eu estou falando também do Riemann, que começa a desenvolver as ideias de geometria não euclidianas e que, portanto, aqueles princípios que a gente aprendeu, né, eternamente, né, desde no ensino fundamental, né, quer dizer, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Né, quer dizer, o Riemann vai dizer, olha, depende.
Depende de que tipo de geometria você está lidando. Se você está lidando com uma geometria plana, tudo bem, mas uma geometria esférica, por exemplo, não vale esse tipo de coisa, né? Essa regra que aparentemente seria geral, né? Então você tem discussões aí que vão questionando o Estatuto das Ciências no final do século XIX. E para a gente vai ter essa questão que a gente está colocando e já vem trabalhando, justamente em que medida a gente pode fazer uma ciência geral e universal das ciências sociais, haja vista que a gente tem esse problema da especificidade histórica que a gente vem comentando, né? Então, esse é um fator importante a ser levado em conta, né? Culturalmente também, essa é uma coisa que vale a pena a gente só mencionar, mas não se aprofundar aqui. Quando a gente se encontrar ao vivo em algum momento, a gente trabalha com mais detalhamento, mas aqui é só para a gente dar uma visão mais ampla. A gente trata da questão daquilo que o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, vai chamar da morte de Deus, né? Que, na verdade, a gente pode traduzir para nós justamente com essa discussão sobre os limites da ciência, tanto da ciência natural quanto das ciências sociais. Vai se tratar principalmente de se perguntar, dizer morreu Deus significa dizer morreu a ideia de que a gente pode basear a nossa explicação do mundo num único fundamento firme e sólido, né? E que aquilo que a gente inventou, a morte de Deus significa isso, né? Deus era o fundamento que sustentou a cultura cristã europeia desde o século, vamos colocar assim, né? Desde Santo Agostinho até a modernidade, né? Deus veio lentamente saindo de campo, né? A partir do século XVI. No século XVII ele sai mais um pouquinho. No século XVIII, no finalzinho dele, com Kant, aí Deus sai da ideia de que está dentro de ser explicado pela ciência. E no século XIX, o próprio desenvolvimento das ciências vai abdicando da existência de Deus. Nietzsche vê isso. Nietzsche é um cara que gosta de ciência e fala, a partir daí, da morte de Deus. E não só da morte de Deus, mas também da morte do homem, né? Que é aquilo que a gente imaginou que substituiria Deus como fundamento. Né, tanto a razão humana quanto a sensibilidade humana. Né? Então, quer dizer, o ser humano, entendido como um complexo de sensibilidade e de razão, também não é um fundamento último para a gente buscar essa verdade final. Então, isso é um fator cultural importante e vai bater para a gente quando a gente discutir o Weber, né? E também a ideia de que quais são justamente os fundamentos que podem nos levar primeiro, a uma sociedade boa, né? E dois, a uma comunidade, ou vamos colocar uma sociedade global boa. Fica muito difícil a gente imaginar e falar de fundamentos que nos expliquem essas duas coisas se a gente não sabe mais qual é o bem, né? Como a gente procurava desde Platão. Ou se a gente não sabe mais como ordenar a sociedade que cada vez fica mais conectada nessa época, né? E aí a gente pode ir passando para a última grande variação, novidade das últimas décadas do século XIX, que são as mudanças econômicas. Né? Eu acabei de falar aí, culturalmente, uma sociedade que está mais conectada. Né? Uma das grandes inovações que a gente teve do ponto de vista econômico no final do século XIX foi a segunda revolução industrial, né? Que entre as coisas que conectou mais os seres humanos estão aí a invenção do telégrafo, né? As ferrovias que se espalham por toda a Europa, né? E aí, em época de pandemia, é bom a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque as primeiras grandes... a gente sempre teve pestes, evidentemente, né? Mas, no caso, no final do século XIX, a gente teve uma grande pandemia de gripe que justamente acontece e se espalha pela Europa via as ferrovias, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Em 1880, você vai ter na década de 80, se eu não me engano, finalzinho, começo da década de 90, você vai ter uma pandemia aí de gripe que se alastra pela Europa, vinda muito pelos trilhos das novas ferrovias que vão ser construídas, né? E a gente vai ter uma série de inovações, né? A gente pode citar não apenas as ferrovias, o telégrafo, como a gente está falando, mas a borracha, o petróleo, a química fina, os fármacos, isso muito desenvolvido na Alemanha, os dois, né? Os fármacos a gente pode citar a Bayer, né? Que é uma grande empresa, eletricidade lá do lâmpada de bulbo, como a gente tem aqui em cima, né? O Thomas Alva Edison, nos Estados Unidos, né? A criação da bicicleta também no final do século XIX, o carro também que vai começar a ser usado. Então tudo isso está dentro das enormes mudanças da segunda Revolução Industrial que nos legou não apenas essas novidades todas que em grande medida compõem o mundo moderno, né? No Brasil isso
vai acontecer só a partir dos anos 30, né? As inovações da segunda Revolução Industrial vão chegar para a gente, portanto, só no século XX, né, a partir do Vargas. Mas essa coisa já está se desenvolvendo na Europa a partir das últimas 3 décadas do século XIX. Né? E aí isso é importante para a gente porque envolve, com a produção cada vez mais massificada, uma queda geral no preço das commodities e dos produtos em geral, um aumento cada vez maior da concentração das empresas, vai sumindo aquelas empresinhas caseiras de chão de fábrica, com as quais o Smith, por exemplo, tinha contato no fim do século XVIII. Né? Quer dizer, uns 100 anos depois, esse mundo do Smith já estava sumindo. Né? Você começa a criar grandes conglomerados que juntam aí um setor financeiro e um setor industrial ao mesmo tempo. Né? Então, aumento do desemprego também surge nesse momento, e isso está associado à questão social, que a gente já viu aí, o aumento do desemprego vai ser visto como sendo um movimento natural do sistema capitalista que aponta para a revolução final ou pode ser resolvido dentro de reformas. Né? É isso que o Schmoller está querendo fazer. E eu já estou sinalizando aqui como que os liberais vão olhar essa questão. E estou sinalizando aqui, isso aqui é importante para a discussão de hoje também, que a gente está tendo com relação ao qual papel do que a gente chama de Estado, nessa crise que a gente está vivendo terrível do Covid-19. Né? Eu estou fazendo essa ponte aqui agora rapidinho, só para a gente mostrar que a gente não está discutindo questões simplesmente arcanas do século XIX. Né? São questões que batem para a gente hoje. A gente vai ver como esses autores liberais estão preocupados com essas mudanças econômicas que têm impactos sociais, e para isso eles precisam fazer uma relação entre a teoria pura e a prática, como a gente vem discutindo lá desde os últimos vídeos. Né? Ou seja, como o Antônio Maria colocou para a gente, né? A gente não pode sair direto da teoria para a arte, né? Fazer uma proposta de política econômica, mas tem que passar pela aplicação outras ciências sociais, olhar o caso específico e aí sim sugerir uma política. Né? Fazer o contrário disso vocês se lembram, cair no vício ricardiano. As teorias puras, na visão lá do professor Antônio Maria, são indeterminadas. É a chamada indeterminação de Sênior. Quer dizer, a partir da teoria pura, embora a gente não possa desprezar os resultados dela, nós também não podemos aplicá-los diretamente na prática sem passar por digamos, outros níveis, outras esferas de conhecimento. Né? Então, esse é um ponto interessante que vai colocar para a gente, porque são questões que a gente está colocando: a queda dos preços, a concentração industrial, o aumento do desemprego, vai levar a esses economistas todos sugerirem algo a respeito, e a gente vai tratar disso nos próximos encontros. Tá? Então, do ponto de vista econômico, esse período que vamos colocar assim, começa em 1873 e vai até 1896, é chamada como a Longa Depressão, para a gente se contrapor à Grande Depressão dos anos 30. Né? Essa Longa Depressão vai durar muito e é caracterizada pelo também início dos ciclos econômicos. Né? A gente lembra que Marx era um dos únicos autores que começou a estudar os ciclos, e aqui a gente vai falar um pouquinho, não é o objetivo do nosso curso específico, mas falar que essa questão dos ciclos, né, passa a ser vista como sendo uma coisa agora visível e necessária de ser estudada. Né? A primeira grande crise aí de 1873 vai se espalhar globalmente, certo? E aí a gente vai ter a ideia de que a economia moderna, capitalista de mercado, não leva necessariamente a uma harmonia, não tende necessariamente a um ponto, mas que ela se anda em ciclos de booms e busts. Né? Então a gente vai também ver como esses autores, em particular o Jevons, vai tratar disso, mas isso aí vai ser desenvolvido também pela Escola Austríaca de Economia já no século XX. Né? E aí a gente vai tratar dessas questões todas, né? Como é que isso funciona. Né? Então esses são aí os fatores mais importantes, né? As crises cíclicas, a segunda revolução industrial, que vai gerar desemprego em massa, vai gerar queda no nível de preços, concentração das empresas, crise. E só colocando essas questões todas aí estavam presentes no pensamento de Marx. Então, esse movimento todo que está acontecendo no final do século XVIII encontra uma ressonância muito forte entre os trabalhadores e entre os pensadores da economia no final do século XIX. Né? Para se contrapor a essa questão, os liberais vão ter que falar alguma coisa. E é isso que a gente vai ver a partir da nosso próximo encontro, onde eu vou falar um pouquinho para vocês do William Stanley Jevons. E o livro dele chama-se A Teoria da Economia Política, onde ele vai tratar dessas questões aí. Eu já coloquei aqui no Face para vocês darem uma olhada, no prefácio do livro dele, a primeira edição, e no capítulo 1,
Infelizmente não dá para a gente ler muito mais do que isso, mas é o suficiente já para a gente ter um gosto e entender como é que ele está vendo os problemas da economia da época, portanto, aí na questão da crise das ciências e da ciência econômica em particular, e como que ele dá conta da questão social e dos problemas econômicos que a gente está vendo. Tá certo? Espero que tenha dado uma visão um pouco mais ampla do que está sendo... o que está ocorrendo na Europa no finalzinho do século XIX, e aí a gente continua no próximo vídeo. Tchau para vocês.